Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 6, no versículo 12. Cadê o Paulo, gente? Amém? Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém, até aqui. Juízes, capítulo 6, ele vai começar dizendo que Israel, de novo, fez o que não agradava ao Senhor. E vai dizer que eles estavam entregues, totalmente entregues nas mãos dos midianitas. E a Bíblia vai dizer que Israel ia, plantava, os midianitas vinham e arrancavam. Israel criava gado, os midianitas matavam. Ou seja, tudo o que eles faziam para poder sobreviver, os midianitas arrumavam um jeito de destruir. E aí a Bíblia vai nos dizer que o Israel, por se empobrecer tanto, pelos midianitas oprimirem eles tanto, não deixarem eles ter alimentos, ter animais, né? A Bíblia vai dizer que eles clamaram ao Senhor. Ou seja, Israel, eles estavam nem aí, posso dizer, para o nosso Deus. E aí, nesse momento em que os midianitas oprimem eles se voltam ao Senhor, eles clamam ao Senhor por misericórdia, por socorro. E o Senhor, irmãos, ele é rico em misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é enorme, que não tem como você comparar. Porque a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor se assenta debaixo de uma árvore que pertencia ao pai de Gideão, Joás. E ali o Senhor vai dizer para Gideão, que estava malhando trigo no lagar: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar por quê? Porque ele estava fugindo dos midianitas. Ele estava malhando trigo no lagar porque era um lugar escondido, onde os midianitas nem imaginavam que teria trigo ali. Era um lugar que eles não achariam ele. E você imagina, Gideão com medo, angustiado, malhando trigo no lugar que não era para malhar, porque o trigo ele é malhado no lugar aberto, no céu aberto, por causa das palhas que precisam voar. Imagina ali o desconforto de Gideão. E aí o Senhor aparece para ele e fala assim: O Senhor está com você, poderoso guerreiro ou varão valoroso. E Gideão vai falar para o Senhor assim: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Aonde estão as maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Agora o Senhor nos abandonou. Essa é uma frase muito usada, né, por nós quando estamos num momento difícil. A gente fala assim: o Senhor não está me ouvindo mais, o Senhor não me escuta. Mas isso não passam de palavras vazias no momento de tristeza. São palavras vãs no momento em que você está angustiado, você não tem para onde correr. Aí você fala: o Senhor me abandonou, Ele não está me ouvindo. Mas eu aprendi que quando o Senhor está em silêncio, Ele também está falando. E a gente acha que o silêncio do Senhor é abandono. Mas não é não. E quando eu li essa passagem, eu só me lembrava do: sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Gideão estava angustiado, irmãos. Ele estava triste. Era um momento ali de tristeza, porque os midianitas estavam oprimindo eles. O inimigo estava oprimindo o povo inimigo. E aí ele fala isso: o Senhor nos abandonou e nos deixou aqui entregues na mão de Midian. Só que o Senhor se volta para ele e disse: com a força que você tem, Gideão, vá libertar Israel. O Senhor não falou para ele assim: toma
uma força e vai lá libertar Israel. Não, o Senhor falou para ele, a força que você tem, Gideão, vai lá libertar Israel. E o que o Senhor estava querendo dizer? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Gideão. Vai lá, você vai libertar Israel e eles vão ser como um só homem para você. Não é sobre Gideão, é sobre o Senhor. Muitas vezes o Senhor ele nos chama para algo e a gente fala assim, isso daí é grande demais para mim, como é que eu vou fazer? Mas a gente se esquece que não é sobre nós, nunca foi sobre nós e nem vai ser. É sobre o Senhor. E Gideão vai falar para eles de novo, Senhor, o ser humano, né, irmãos? Quão humano Gideão era, que ele vai falar de novo, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E eu acho isso interessante porque o Senhor ele tem algo com os menores, ele gosta dos menores. Ele gosta daqueles que se acham que não conseguem, daqueles que se acham improvável e incapaz. Porque é aí que ele faz, que ele move, que ele prove, que ele capacita. E aí, eu me lembro, quando fala aqui, eu sou o menor da minha família. Eu me lembro quando Samuel ele vai ungir o rei no lugar de Saul. E ele chega até a casa de Jessé, e Jessé vai apresentar para ele os seus filhos fortes, bonitos, né, que possam ser rei. E o Senhor fala para Samuel assim, não é nenhum deles. E Jessé se lembra do menor, que está lá pastoreando as ovelhas. Jessé vai se lembrar de Davi. Só que Jessé se lembrou de Davi depois de ter apresentado os filhos. Mas Atos está dizendo que o Senhor já falava, eu encontrei Davi, o homem segundo o meu coração. Antes de Jessé apresentar para Samuel, o Senhor já tinha escolhido Davi. O Senhor já sabia que Davi seria o rei de Israel. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vai falar mais uma vez para ele. Eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E vai dizer que Gideão prosseguiu. Será mesmo que é o Senhor que está falando comigo? Será que eu não estou ficando doido, não? Estou ouvindo vozes? Mas ele vai dizer para o Senhor assim, se posso contar com o teu favor, me permita trazer uma oferta. Me dá um sinal que és tu. E ele diz, peço-te que não vás embora até que volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor vai falar para ele, eu vou te esperar até você voltar. O Senhor, ele não cansa de se relacionar conosco, irmãos. Ele não perde o interesse de ter uma intimidade, um relacionamento conosco. Ele nunca perdeu. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre quis se relacionar conosco. E com Gideão não foi diferente. Ele ficou lá no mesmo lugar esperando Gideão voltar. Por vezes pode acontecer de Gideão ir, podia acontecer de Gideão ir se perder no caminho. Alguém falar com ele e ele perdeu o foco em Deus, mas o Senhor ele continuou no mesmo lugar, esperando. O Senhor continuou no mesmo lugar esperando Gideão. E quando Gideão volta, quando Gideão vai, ele pega um cabrito e fez pães sem fermento, pôs a carne no cabrito no cesto e o caldo numa panela. E trouxe para fora e ofereceu para ele, para o anjo do Senhor. E o anjo de Deus disse, e agora o Senhor vai ensinar para ele, dizendo, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. O Senhor ensinou para Gideão como é que ele ia colocar a oferta dele. Não era de qualquer maneira. Primeiro você vai fazer isso. E aí depois a Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou com um cajado que estava na mão dele. E o fogo queimou a oferta de Gideão. Uma oferta sincera, né? De coração. Aleluia! E aí a Bíblia vai dizer que... Graças a Deus, aleluia! A Bíblia vai dizer que
que o anjo do Senhor tocou e queimou a oferta. E Gideão soube que realmente era o Senhor falando com ele. Realmente era o Senhor. E Gideão viu que era o anjo do Senhor e exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. E eu me lembro que eu estava em casa e eu li uma passagem em Lucas 2, se eu não me engano é o versículo 29. E é sobre Simeão, quando eles vão apresentar Jesus no templo. E Simeão, ele disse: Ó soberano, agora já pode despedir o seu servo em paz, pois eu já vi com meus próprios olhos a sua salvação. Simeão tinha visto Jesus. Ele viu: Eu vi com meus próprios olhos a tua salvação, o Senhor pode me despedir em paz. E eu estava na minha casa, e agora eu tenho uma mesinha onde eu estudo, que eu fui abençoada. E eu falei assim: Senhor, eu sento aqui, eu leio, mas por vezes eu só leio. Eu não sinto nada. Por vezes eu fico lendo e relendo, às vezes até entendo sim o contexto, mas eu não estou sentindo nada. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que tem alguma coisa de errado em mim que o Senhor precisa mudar? E eu falei assim: Senhor, me perdoa, porque eu não sei, eu não estou achando onde é que eu errei, onde é que eu estou errando. E aí eu escrevi num post-it e colei na parede: Senhor, não me despeça até que te veja. Eu falei: Senhor, não me despeça daqui até que eu te veja. Porque eu vejo pessoas se aprofundando tanto na tua palavra. E o que tem de errado comigo que eu não consigo? Pessoas em lágrimas, lendo, e eu não sinto nenhum arrepio. Eu falei assim: Senhor, eu preciso te sentir no meu lar, na minha casa. Eu preciso entrar no meu quarto e saber que o meu quarto é um lugar onde eu encontro com o Senhor. E quando eu estava lendo aquele bilhetinho lá: Senhor, não me despeça até que eu te veja. E eu fiquei lendo: Senhor, não me despeça até que eu te veja. Senhor, não me despeça até que o Senhor me toque, até que eu te sinta o seu toque. E aí, irmãos, a graça do Senhor, ela invadiu o meu quarto. E eu falei assim: Senhor, se eu contar isso para alguém, eles não vão acreditar. Mas eu comecei a me arrepiar e eu estava em lágrimas. Eu falei assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor ainda está aqui. O Senhor ainda me escuta, o Senhor ainda me ouve. Senhor, obrigado, porque o Senhor habita dentro do meu lar, dentro da minha casa. E aí, essa passagem de Gideão, ela me chama a atenção, porque o Senhor esperou ele com a oferta dele. E a de Simeão mais ainda, porque Simeão fala: Senhor, pode me despedir agora em paz, eu já vi. Os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Jesus Cristo, que veio por nós. Os meus olhos já viram a salvação para esse mundo. Agora eu posso ir em paz. E continuando a história, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai falar para ele assim: Paz seja com você. Não tenha medo, Gideão, você não morrerá. Às vezes a gente acha que a luta é tão grande que a gente vai morrer no meio do caminho. Eu sei que existem pessoas aqui que hoje estão passando por luto. Eu vi no Facebook, estão enlutadas. E eu falei assim: Senhor, logo hoje, né? Assim, é muito triste a gente olhar para pessoas lutadas, a dor que é. A dor de perder alguém. A tristeza que é perder algum parente, algum familiar que é próximo. Mas o Senhor falou assim: minha filha, continua, porque hoje você vai falar: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. O Senhor está contigo, Ele não deixou de estar. E aí o Senhor vai dizer para ele: Pai seja com você, não tenha medo, você não vai morrer no meio dessa aflição, no meio dessa luta. E o Senhor estava avisando para Gideão que já vinha pela frente. E aí você pode estar pensando: mas hoje é culto de missões, e por que a Melissa está falando de se relacionar com o Senhor? Porque por vezes, irmãos, nós achamos que missões é só sair e ir. Só que para você fazer missões, você precisa conhecer a Deus. Como que você vai falar de uma coisa que você não conhece, que você não domina, que você não tem experiência com Ele? É impossível. É impossível.
E eu falei assim, Senhor, eu queria falar sobre Gideão e os 300. Eu queria falar lá sobre o povo que foi embora, que ficou só 300, que Gideão foi para a batalha e venceu. Eu queria falar da vitória. Mas o Senhor falou, você vai falar a história por trás da vitória. Porque para Gideão chegar lá e lutar com os 300, Gideão precisou primeiro se relacionar com o Senhor. Primeiro ele precisou ter intimidade com Deus para ele chegar lá e vencer a batalha por nome de Jesus. E ele fala, né? O Senhor vai me fazer vencer eles por meu intermédio. Só que, Gideão, você é muito ser humano mesmo. Quando Gideão vence lá, é para glorificar o nome do Senhor. É para dizer para Israel, eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu Deus. E Deus não muda, irmãos. O Senhor, ele não muda. Ele é o mesmo. E Israel passou por um processo entregue nas mãos de Midian. Mas ele passou por esse processo porque eles precisavam se voltar para Deus. Eles precisavam entender que o Senhor era o único Salvador. Porque eles estavam construindo altar para outros deuses. Altar para deuses estranhos. Mas o Senhor, ele não muda. Ele é único. E o Senhor que chamou Gideão foi o Emanuel. O pão da vida, a água viva. O Deus forte, o príncipe da paz. Foi ele quem chamou Gideão, não foi qualquer Deus, não. Não é qualquer Deus que nos chama para fazer o que a gente tem que fazer, não. A gente é que duvida, às vezes, de que é Deus. Nós que somos difíceis para reconhecer que é Deus quem nos chamou. E Deus vai falar, Deus já avisou Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. E aí o Senhor vai pedir para Gideão. Naquela mesma noite o Senhor disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado, que está ao lado do altar. E depois disso, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a maneira do poste sagrado que você irá cortar. E a Bíblia vai dizer que Gideão fez. Quebrou o altar, cortou lá o poste sagrado. E aí no outro dia, ele fez tudo isso de noite porque ele estava com medo do povo. E aí a Bíblia diz que no outro dia de manhã, quando todo mundo acordou, todo mundo viu o altar destruído. E aí eles começaram a se perguntar, quem fez isso? E aí, concluindo, eles disseram, foi Gideão, filho de Joás. E aí eles disseram para Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer. Pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. E aí é engraçado que o dono do altar era Joás, mas o Senhor já tinha trabalhado no coração dele, porque ele vai dizer, Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Que Deus é esse que não consegue se defender? Mas o meu Deus, o Deus de Gideão e o Deus que está aqui, ele tem mãos e toca, ele tem olho e vê, ele tem boca e fala. E por isso nós estamos alegres, porque ele nos toca, ele fala conosco. Ele não nos deixa ir sem deixar uma palavra para nós, sem nos avisar, sem nos alertar. E é por isso que eu digo, para fazer missões nós precisamos conhecer o dono das missões, aquele que dá as missões. Glória. Você não pode sair por aí por terceiros. Fulano me falou que eu preciso ir lá e pregar. Fulano me falou que eu tenho que ler aqui, ir lá e pregar para quem está lá na rua. Não, você precisa conhecer o Senhor, ter as suas experiências com Ele. Você precisa saber quem é o seu Deus.
Porque a gente estava numa escola, na terça-feira, a gente estava no estudo, e a missionária Rosângela disse que como é que eu vou falar de Deus se eu não falo com Ele? Como é que eu vou expressar sobre Deus se eu não me achego a Ele? É impossível. Nós estamos na série de oração. É impossível falar de Deus sem me achegar a Ele, sem falar com Ele. E o Senhor fez Gideão fazer isso, destruir o altar de Baal e fazer um altar para Ele. Deus verdadeiro. Deus que Paulo diz ao Deus desconhecido. É esse Deus que nós estamos na presença dele. O Deus de Israel, o guarda de Israel. E aí o povo vai dizer que agora Gideão vai se chamar Jerubaal, que significava que Baal dispute com ele, pois ele derrubou o seu altar. Só que povo com mente pequena, né? Quem estava com Gideão era maior do que qualquer um que poderia disputar com ele. Aquele que estava com Gideão era a maioria do que todos os outros povos que tinham do lado de fora. E aí vai dizer que nesse meio tempo todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste e uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acompanharam no vale. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E ele, com toque de trombeta, convocou o povo para segui-lo. Enviou mensageiro a todo Manassés, chamando-os às armas, também Arsés, Zebulon e Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E aí Gideão ele vai precisar de mais uma prova para saber que Deus, quem mandou ele mesmo. Ele vai dizer assim: quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. E não satisfeito, ele vai pedir de novo: Senhor, não se acenda sua ira contra mim, mas me permita pedir mais um sinal para o Senhor. E ele vai dizer: dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. E aí vai se iniciar o capítulo 7, onde Gideão ele vai lutar contra os midianitas. Gideão agora ele está preparado para ir para a guerra. Porque agora ele sabe quem é que mandou ele para a guerra. Não é mais o mesmo Gideão que estava escondido no lagar malhando trigo. Não é mais o mesmo Gideão que estava com medo, preocupado com o que eles iam comer, como é que eles iam fazer, porque os midianos estavam oprimindo eles. Já não é mais o mesmo Gideão. Porque tem uma frase que um dos cantores diz, e é verdade: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Todo lugar é o mesmo até Jesus passar por ele. E eu acho isso muito rico, porque é verdade, onde Jesus passa as coisas mudam, não é? Só nós sabemos não, irmãos, porque eu nunca fui do mundo, mas só os irmãos sabem de onde é que Deus tirou. E assim, e a gente está num momento que olhar para trás já não é mais opção. Se entregar os pontos já não é mais opção. A gente não pode mais fazer isso, porque olha o tanto que já caminhamos. Eu vou olhar agora, e parece tão clichê, né? Quando fala assim: o Senhor está contigo. Ah, mas os irmãos da igreja sempre vêm falar para mim: o Senhor está contigo, irmã. Fica firme. O Senhor está contigo. Eu achava clichê, eu falava assim: meu Deus, o povo só sabe falar isso. O Senhor está contigo. Está na luta, o Senhor está contigo. E eu entendi que essa frase, ela possui uma riqueza tão grande. Porque quando a gente fala o Senhor está contigo, nós não estamos falando de qualquer Deus, de qualquer Senhor. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus, que fez a terra, o Emanuel.
Nós estamos falando de um Deus, irmãos, que Ele entregou o seu Filho por nós. De um Deus que nos ama ao ponto de entregar o único Filho que tinha por nós. Então, quando alguém falar para você, o Senhor está contigo, receba isso como a melhor palavra que você ouviu no seu dia. Porque a gente escuta muito, o Senhor está contigo e Deus é fiel. E são duas palavras, duas frases muito ricas. Muito rica. E quando alguém falar isso para você, não acha que esse povo só sabe falar isso. Deus está comigo, isso eu já sei. Mas o Senhor Todo-Poderoso está conosco. E não importa o que as pessoas dizem ao nosso respeito. O importante são os pensamentos do Senhor sobre mim. E a Bíblia fala que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu sou preciosa para Ele. Mais valiosa do que um rubi. E eu não preciso me importar com o que as pessoas dizem ao meu respeito. Eu preciso ficar com o que Deus fala o que eu sou. Nação santa, povo escolhido, povo adquirido. Nós somos estes, irmãos. E eu vou reforçar. O Senhor está contigo, poderoso guerreiro. O Senhor está contigo, varão e varoa valorosa. E Ele está aqui, no nosso meio. E vale reforçar aqui, para você ir, fazer o ID do Senhor, a ordem que Ele te deu. Conheça primeiro o Senhor. Tenha intimidade, tenha propriedade para falar do seu Deus. Saiba de quem você está falando e de quem é esse Deus. Conheça o Senhor, se relacione com Ele, porque Ele não perdeu o desejo de se relacionar conosco. E Ele está conosco, e assim eu agradeço a minha oportunidade.